Fala, meu povo e minha pova, meus queridinhos e minhas queridinhas. Boa segunda-feira para vocês, já é boa tarde. As atividades do dia não me permitiram fazer um café antes para vocês, então já que não tem café, vai ficar um cafezinho da tarde, que eu não tenho nem como fingir que eu estou tomando café, porque eu não tenho absolutamente nada na minha mão. Eu vou falar de Real Madrid e Rayo Vallecano, de Getafe e Atlético de Madrid e também do não Neymar no Corinthians e Santos. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para Camila, para Maria Eduarda e para o Leandro, pessoal que eu encontrei aqui na porta de Montjuic, mais ou menos na porta lá embaixo da montanha, depois do não jogo também entre Barcelona e Osasuna. O pessoal estava frustrado, a Camila, a Maria Eduarda, que vieram assistir o jogo, o Leandro também, que veio com a irmã dele, e não teve jogo, a gente ficou ali quase uma hora conversando, foi muito legal. Encontrei também o Rick, que joga no Ousadia, fez gol inclusive nesse final de semana, então um abraço para todo mundo que me encontrou aqui no sábado, que conversou de forma muito amistosa, educada, e que a gente ficou ali conversando. Falei, vou mandar um abraço para vocês no Café com Beckler, e tomando. Gente, seguinte, eu vou começar falando sobre Neymar e um não jogo dele contra o Corinthians. Que o Neymar tenha ido para o Carnaval e tenha aproveitado o Carnaval não quer dizer que a lesão tenha sido por conta disso. A lesão é a sobrecarga muscular, né? Vi uma notícia no Globo Esporte de que ele não tem uma lesão, ou seja, não tem um diagnóstico de lesão, mas sim uma sobrecarga muscular, que caso ele forçasse, ele poderia ter se machucado, e aí teria sido pior não só para ele, como para o Santos e também para a seleção brasileira, então não quiseram forçar contra o Corinthians. O fato dele ter ido para o Carnaval não quer dizer que ele se machucou, ele poderia ter ficado em casa e ainda assim ter tido uma sobrecarga muscular. Também é verdade que um atleta de futebol profissional, um atleta profissional, quanto mais ele descansa, quanto mais ele se alimenta bem e quanto mais ele tem uma vida de atleta, ele também tem menos chances de se lesionar. A única coisa que eu quero dizer aqui é para a gente não fazer nenhum tipo de julgamento, nem que tá tudo bem o Neymar ter a vida que ele quiser extra-campo, ele consegue compaginar ela com a vida de um atleta de elite, talvez não. E também não quer dizer que o fato dele ter saído um dia tenha gerado essa nova lesão. Não dá para saber. O que eu acredito é que quanto mais um atleta descansar e se alimentar bem, dormir bem, beber muita água, mais ele tem condições de estar em campo. Se foi a falta disso por 1 ou 2 dias que ele foi para o Carnaval que gerou que ele não jogasse uma partida tão importante para ele, para o Santos, para o Campeonato Paulista, e eu acho que para a avaliação que a gente precisa ter do Neymar, né, dele jogando em alto nível, quanto mais ele tiver uma cartilha muito restrita, e a vida de jogador de futebol profissional não é fácil, porque você precisa restringir de muitas coisas que você gosta e tem vontade de fazer, mas quanto mais ele fizer isso, eu acredito que mais chances ele vai ter de sair em campo. Eu acredito, não sou médico, quanto muito menos o médico do Neymar, o fisiologista que trabalha com ele, o preparador físico que trabalha com ele. Então eu não sei dizer exatamente o que aconteceu. Simplesmente eu imagino, né, que descanso e alimentação façam muito bem para que um jogador entre em campo nas melhores condições possíveis. Mas não dá para dizer também, e aproveitar que ele não jogou para fazer todas as críticas possíveis, porque também não dá para saber, se ele não tivesse tido a atitude de ir para o Carnaval, se ele teria estado ou não contra o Corinthians. Eu fiquei sabendo que ele não ia jogar na hora do jogo, eu não vi nada de pré-jogo. Simplesmente coloquei no canal às 10h30 da noite daqui e eu vi que ele não estava em campo. Assisti 20 minutos e fui dormir. Porque eu preciso ver o Neymar, né? O Neymar daqui a pouco vai jogar contra a Argentina, contra a Colômbia. Para o meu trabalho eu preciso ver o Neymar. A gente está aqui avaliando se ele jogar bem, se o Barcelona pode se interessar, e entrevistando o Deco sobre isso e perguntando para as pessoas aqui e tentando informações aqui dentro do clube e tal. Então eu preciso primeiramente saber se ele está jogando bem ou não. Então é muito mais fácil e factível ter um parâmetro contra o Corinthians do que contra outros times de Campeonato Paulista de divisões inferiores. E não aconteceu. Vamos ver agora nos jogos contra a Argentina e Colômbia, 2 jogos muito pesados, se ele consegue se recuperar até lá, se ele consegue jogar em bom nível esses 2 jogos muito difíceis pela seleção brasileira. Claro que quem gosta de futebol torce para o Neymar, tá bem. Eu acho que é contraproducente você gostar de futebol e não gostar do Neymar. Quem gosta de futebol gosta do Neymar. E eu acho também que quem gosta de futebol quer que o jogador tenha uma vida só de atleta. E muitas vezes essa é uma expectativa nossa e não uma expectativa do próprio jogador. Enfim, vamos ver se ele vai conseguir jogar essas 2 partidas bem de eliminatórias. Sobre o Campeonato Espanhol, o Barcelona não jogou contra o Osasuna, e como eu tinha dito para vocês, e eu vi que teve, talvez a forma com que eu tenho escrito tenha gerado confusão, o Barcelona teria poupado 7 jogadores contra o Osasuna para esse jogo contra o Benfica. Dos que iriam começar jogando no sábado, só Condé,
Chesney, Lamine Yamal e Rafinha devem começar jogando aqui contra o Benfica, né? Não tem o Pau Cubarsí, então o Ronald Araújo vai ser o zagueiro do lado do Nigo Martínez, o Pau Cubarsí jogaria no sábado. O Lewandowski tinha sentido um probleminha durante o treino de sábado, o Barcelona faz uma sessão de ativação e não tinha ficado nem no banco de reservas, mas hoje Hans Flick disse que está tudo certo, ele treinou normal. Com a morte do médico do Barcelona, Carles Minharro, hoje eu vi um ambiente um pouco mais pesado no CT do Barça. O Hans Flick disse que isso não vai afetar em nada os jogadores, que eles inclusive querem ganhar para o médico, né? Uma forma de homenagear o membro do staff que estava junto do plantel. Vamos ver se isso vai trazer algum tipo de efeito ou não para a equipe. No domingo entraram em campo o Atlético de Madrid e o Real Madrid. O Atlético de Madrid fez um jogo pobríssimo contra o Getafe. Quem acompanha aqui o canal e quem vê futebol espanhol sabe que o Getafe é uma outra página do futebol espanhol, o Getafe é outra coisa, e tem uma frase excelente do seu técnico, né, do Pep Bordalás, que é "Isso é futebol, papai", papá, né? Porque realmente isso é futebol, é uma outra forma de ver futebol, de viver futebol, e é como o Getafe pode jogar, é como ele se encontra cômodo para jogar e para ficar eu falei Pepe, não, José, né? José Bordalás. Como ele se encontra cômodo para ficar na primeira divisão, mas os jogos contra o Getafe são outra coisa, uma coisa quase completamente diferente de futebol, por mais que o José Bordalás diga que isto é futebol. Enfim, o Atlético de Madrid neste jogo finalizou 4 vezes. 4 vezes o Atlético de Madrid finalizou em toda a partida, 11 vezes finalizou o Getafe. O gol do Atlético de Madrid é de um pênalti difícil de entender, porque tem uma mão muito clara na jogada, mas a bola vem de um rebote, e até onde eu tinha entendido, isso que eu não entendo nada das mãos, quando a bola vem de um rebote e é muito perto do corpo, não deve se marcar a mão, por mais óbvia que ela seja, e é uma mão muito óbvia, a bola realmente toca no braço do defensor do Getafe, mas como vem de um rebote, eu não entendo porque esse pênalti foi marcado para o Atlético de Madrid, mas o Atlético fez 1-0. No segundo tempo, 3 chutes do Atlético de Madrid, no primeiro só 1. No primeiro, 2 chutes a gol do Getafe, e no segundo tempo, 9 chutes a gol do Getafe, que virou a lá Atlético de Madrid, né? Nos minutos finais, depois da expulsão do Ángel Correia, o Getafe fez gol aos 44 e aos 47 do segundo tempo para vencer o Atlético de Madrid. No final de semana que vem tem Barcelona e Atlético de Madrid. O Atlético nesse momento tem 1 ponto menos do que o Barça, mas tem também um jogo a mais. Então isso pode virar 4 pontos, e se o Barcelona vencer no Metropolitano semana que vem, abre uma vantagem muito grande para o Atlético de Madrid. Abre 4 com um jogo a menos, caso vença, e ainda podendo tornar 7. O Real Madrid, por outro lado, venceu... o Atlético de Madrid jogou praticamente com titulares, tá, gente? Passar aqui a escalação do Atlético de Madrid nesse jogo. Como é que eu pego aqui a escalação do Atlético de Madrid? Aqui, ó. Jogou com o Oblak, Molina na direita, contra o Real Madrid deve ser o Marcos Llorente voltando para a defesa. Jiménez, Lenormand, aqui deve ser Jiménez e não Lenormand, mas o Lenglet, e o Galán na esquerda, titular. Gil Simeone, Rodrigo De Paul, Marcos Llorente e o Lino. Boa parte desses aqui devem ser titulares contra o Real Madrid também. Na verdade, todos, só o Marcos Llorente voltando para a lateral e entrando Pablo Barrios no meio. Julián Álvares e Griezmann. É um time bem reconhecível do Atlético de Madrid. Basicamente aqui não jogou o Lenglet, e o Molina jogou e não jogou o Molina jogou, o Marcos Llorente foi para o meio campo, e não jogou o Pablo Barrios. Mas é um time bem reconhecível do Atlético de Madrid. Contra o Getafe perdeu. O Real Madrid, por outro lado, que venceu o Rayo Vallecano por 2-1. A gente viu um jogo bem diferente do primeiro para o segundo tempo, um bom primeiro tempo do Real Madrid, que até finalizou menos do que o Rayo Vallecano, que é um time muito valente. Semanas atrás já tinha dado muito trabalho para o Barcelona aqui no Olímpico de Montjuic. Finalizou mais no primeiro e no segundo tempo o Rayo Vallecano. Ações de muita qualidade do Vini e do Mbappé deram os 2 gols ao Real Madrid, né? Teve uma bola do Vinícius na trave, e também não teve muito mais do que isso, mas eu gostei da pressão do Real Madrid no primeiro tempo, marcou em cima e muito bem, mordendo muito, uma pressão boa e agressiva. Depois que o Rayo Vallecano vencia a pressão do Real Madrid, aí ficava um pouco pior. E no segundo tempo, não sei se faltou cabeça ao Real Madrid ou se faltou perna, mas o jogo vai vivo, porque o Rayo Vallecano faz um gol no último lance do primeiro tempo, um 2-1 deixava o jogo muito vivo, e o segundo tempo do Real Madrid é muito ruim. Para vocês terem ideia, no segundo tempo o Real Madrid finalizou 2 vezes, o Rayo Vallecano 8. O Rayo Vallecano não rondou muito perto de empatar, mas rondou muito a área do Real Madrid. O jogo ficou vivo até o final. O Ancelotti tirou Mbappé e Rodrigo para colocar meio campistas, né? Colocou o Valverde e o Brahim, se eu não estou enganado. Não, o Brahim entrou no lugar do Bellingham depois. Coloca Camavinga no Mbappé, no lugar do Mbappé.
e coloca o Valverde no lugar do Rodrigo, e depois o Ancelotti disse na entrevista coletiva, sem medo de complexo, ele falou, quando eu preciso defender, eu tiro atacantes. E o Real Madrid precisava defender para garantir os 3 pontos contra o Rayo Vallecano. Não é um jogo brilhante do Real Madrid, é o que eu digo, não sei se faltou cabeça, porque estava pensando no Atlético de Madrid, queria só administrar o jogo, ou se faltou pernas, porque é uma semana e são semanas muito exigentes. Por exemplo, o Atlético de Madrid jogou 4 vezes menos do que o Real Madrid nesse ano de 2025, porque o Real Madrid teve Supercopa que o Atlético de Madrid não teve, o Real Madrid teve que fazer jogo atrasado de Campeonato Espanhol que o Atlético de Madrid não tinha, então o Real Madrid jogou mais vezes, aquele jogo contra o Valência, né? O Real Madrid jogou mais vezes, jogou os playoffs da Champions, coisa que o Atlético de Madrid não fez, enfim. O Real Madrid jogou mais vezes que o Atlético até aqui, isso pode ter pesado, mas o Real Madrid também poupou jogadores. Se a gente for ver, jogou o Lunin, não jogou o Courtois, poupado, Lucas Vázquez, Asensio, Alaba e Fran Garcia. Dessa defesa toda do Real Madrid, ou Asensio ou Alaba apenas devem ser titulares, né? Acho que o Asensio não o Alaba contra o Atlético. Meio campo com Tchouaméni, Modric e Bellingham. Acredito que Tchouaméni e Bellingham vão ser titulares e o Modric não. Rodrigo, Vinícius e Mbappé, aí os 4 da frente, né, contando o Bellingham, sim. Mas do meio para trás, Tchouaméni e Asensio, os únicos 2 titulares do Real Madrid que começaram a partida contra o Getafe, pensando no jogo contra o Atlético de Madrid. Do meio para frente, todos titulares. Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius, mas são jogadores mais jovens também, né? O mais velho deles, eu acho que é o Mbappé, que tem 25, 26 anos, alguma coisa assim. Então, talvez por isso tenha feito esse tipo de rotação na equipe e ainda tirou 3, porque o Bellingham saiu no finalzinho, ainda tirou 3 dos 4 jogadores de frente no decorrer do jogo. É isso, meu povo. De campeonato espanhol, com a vitória do Real Madrid, ele empata em número de pontos com o Barcelona, o Atlético fica um ponto atrás, então os 3 de novo divididos por um ponto, o Barcelona com um jogo menos. Esse jogo contra o Osasuna ainda tem que jogar e tem que ganhar. Campeonato espanhol absolutamente aberto. Estão faltando agora 11 jogos, né, para Atlético de Madrid e para Real Madrid e para o Barcelona mais. Classificação de La Liga, 27 jornadas, isso, tem 11 jogos ainda, para Atlético e para Real Madrid, para o Barcelona 12, é um campeonato absolutamente vivo, não dá para saber o que vai acontecer. Repito o que eu já disse para vocês, o Barça ainda joga contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, que é nesse final de semana, contra o Atlético de Bilbao, que é o 4º colocado, fora de casa, contra o Villarreal, que é o 5º colocado. O Barça ainda tem jogos muito difíceis para fazer, os outros também têm, mas assim, não dá para dizer que porque o Barcelona tem uma pequena vantagem, porque o Atlético de Madrid tropeçou nessa rodada, que o campeonato está mais perto de estar decidido. Para mim, não está. Que era basicamente para trás o que aconteceu e quem é que poupou, quem não poupou, e a questão do Neymar, que não pôde jogar uma partida muito importante porque não estava fisicamente bem, e essa polêmica que é se foi para o Carnaval ou não, que eu não consigo opinar. Eu recomendo que seja difícil de opinar mesmo, porque só quem trata o Neymar, quem tem os exames, quem tem muito mais quantidade e qualidade de informação, pode dizer. Mas eu também repito, acho que quanto melhor comer e dormir, mais chance de ter um bom físico vai ter. É isso, gente. Boa semana para vocês, hein? Eu volto amanhã com uma prévia dos jogos de terça-feira da Liga dos Campeões, talvez também prévia de quarta, porque quarta-feira eu vou para Madrid fazer o Real Madrid Atlético e talvez eu não tenha tempo de fazer a prévia. Então é bastante provável que amanhã eu faça a prévia de toda a rodada de Champions. Então se inscreve aí, deixa um like para você não perder os próximos conteúdos. Beijo para vocês, gente. Boa semana, hein? Tchau, tchau.